Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo episódio do Desfode Medcast, o podcast da mentoria Medmakers, a mentoria que transforma a carreira e a vida de médicos através de um modelo de negócio vencedor, seja através da parte assistencial no consultório, na sua clínica, ou através de produtos digitais. Eu sou Marcelo Kerzenbaum, sou médico, sou mentor e fundador do Medmakers, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui um Medmaker muito especial, que é fera do digital. Quero dar as boas-vindas aqui para o Dr. Naucer Canedo. Naucer, obrigado por aceitar essa participação aqui, é um prazer estar contigo. E começa falando para a gente aqui quem é Naucer Canedo e o porquê o Naucer decidiu ser médico. Tudo bem, Marcelo? Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui colaborando um pouco mais, né, construindo aqui um pouco do Medmakers, do Desfode Medcash, para que todo mundo É isso aí. comece aí a desfoder a medicina, né, o tradicional que a gente conhece. Obrigado pelo convite. E quem é Naucer, né? Naucer tem 35 anos, é casado, tenho 2 filhos, um rapazinho de 2 e 6 meses e uma menininha de 6 meses. E tô no digital já há 5 anos, empreendendo no digital, né? Galgando aí devagar um pouco um espaço no digital para a gente conseguir ter mais qualidade de trabalho, mais qualidade de vida. E como é que eu comecei na medicina, né? Por que eu entrei na medicina? Quando eu era adolescente, eu estava no colégio, eu gostava muito de biologia. Era a matéria que eu mais me identificava, que eu mais tinha prazer ali e tudo. Só que quando a gente mora numa cidade do interior, e eu morava no Tocantins nessa época, a gente tem poucas opções, né? As variações ali são poucas. Então, ou você vai fazer medicina, ou você vai fazer direito, ou você vai fazer odontologia e Tem que mais virar doutor. alguma coisa dessas aí você tem que virar, né? Não tem muito pra onde você correr. E teve um momento ali na minha adolescência em que eu acompanhei muito meu tio. Meu tio é piloto de avião. E aí eu queria ser piloto. Eu voava com ele, a gente tava já ganhando mão ali no manche, pilotando o avião sozinho e tudo. A gente vai ter uma empresa de táxi aéreo. E aí eu falei, mãe, quero ser piloto. Aí minha mãe falou assim, não vai ser piloto porque você vai morrer e eu não quero que você morra. Eu falei, não, então tá bom, não vou ser piloto. E a minha mãe é advogada de formação, ela formou em direito. Meu avô era advogado, também tinha formado. Eu pensei, poxa, vou fazer direito. E aí minha mãe deu uma leve toque de mãe, né? Falou assim, mas a mamãe sonha tanto com você, né? Vestido de branco, nananana. E aí nessa história eu falei, poxa, eu gosto de biologia, faz sentido, né? Vou ser doutor, só que doutor dentro da medicina. E aí foi assim que eu escolhi a medicina. Isso Pô, foi em... podia ter falado que eu quero ser piloto de UTI aérea. Vou ficar de branco. Pode ser, né, também. Seria uma boa, né? Fazer um táxi aéreo de UTI aérea. E aí eu virei médico nesse contexto, prestei vestibular, né? E aí foi nesse contexto que eu entrei na medicina, por uma influência da minha É, mãe. você já contou para mim anteriormente de uma história sua de resiliência legal, né? Que você acabou passando numa faculdade e depois você desistiu por achar que não era uma faculdade ideal. Conta um pouquinho, porque a gente vê que tem muita gente que desiste muito rápido quando quer uma coisa, né? Não Sim. consegue ter a resiliência, não consegue ter um foco, mirar no objetivo. Pô, reclama, começa a tomar um não, dois já reclama que a vida não presta. Conta um pouquinho dessa história sua, que você entrou numa faculdade, saiu, voltou algumas casas aí para conseguir entrar de novo. Conta essa história pra gente. Isso aconteceu, no colégio eu era muito estudioso, assim, eu tirava nota boa, boletim com nota 10, todas aquelas coisas. E aí eu prestei, na faculdade, na cidade que eu morava, que era Araguaína, tem faculdade de medicina lá na época. E aí eu prestei vestibular e não passei. E isso foi um tanto quanto frustrante pra mim. E aí eu fui em outra cidade prestar vestibular. E aí eu passei nessa outra cidade, também lá no Tocantins. E passei para essa faculdade e comecei a medicina. Vitória, aquela coisa dentro de mim, poxa, passei para medicina, consegui passar no vestibular e tudo. Só que quando eu entrei na faculdade, no primeiro semestre ali, eu vi que a faculdade não era boa. E eu tive esse insight por conta da maneira como os professores davam as aulas, por conta das turmas que estavam na minha frente. Era um negócio muito assim, largado, sabe? Era uma faculdade que não tinha tanto profissionalismo. E eu enxerguei isso, eu falei, poxa, isso aqui tá errado, não é um negócio legal. Conversei com a minha família, conversei com a minha mãe especialmente. E aí, nesse momento, eu acho que foi o primeiro grande divisor de águas da minha vida, assim, né? Um grande aprendizado, de fato. Olhando para trás é mais fácil de você entender, né? Naquele É, momento você está vivendo um turbilhão de coisas, aos 18 anos, e você não sabe nada, né? Aquela coisa. Mas isso me moldou muito. Eu decidi sair da faculdade, terminei o primeiro semestre,
saí da faculdade de medicina e voltei a fazer cursinho. Aí eu fui pra Goiânia, eu nasci em Goiânia, eu sou de lá, eu morei 12 anos lá. Aí eu voltei pra Goiânia pra fazer cursinho em Goiânia. Fiquei 6 meses fazendo cursinho em Goiânia, até que eu prestei vestibular de novo no final do ano, na minha cidade, que eu sabia que era uma faculdade boa, pra prestar vestibular e passar lá, e aí consegui passar. Mas esse estar na medicina, né? Coloquei o pezinho na medicina e sair da medicina, isso, diga assim, foi um momento de frustração muito grande que eu passei. Lidar com isso aos 18 anos é um tanto quanto difícil, mas eu fui, né? Era uma decisão, tomei a decisão e arquei as consequências. E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Foi, sem sombra de dúvidas, assim, não tenho, olhando pra trás, foi muito, muito boa decisão. Na hora, imagino teus amigos do cursinho, falou, pô, esse cara é muito doido, ele já estava lá e voltou aqui para estudar e Não, passar seus em outra colegas de faculdade. faculdade, os colegas de faculdade olharam, cara, você vai fazer isso? Eu falei, gente, olha o que tá esperando a gente ali na frente. Olha o pessoal dos terceiros, Isso, quarto, do quinto ano. isso, isso hoje, eu tô pivotando aqui, o que acontece, eu passei por isso, que é uma transição de carreira, muita gente está insatisfeito com a especialidade, com a forma que está fazendo, mas não faz nada diferente. Então, às vezes a gente precisa realmente, sabe, o negócio de agachar para dar impulso e voar mais alto, isso acontece muito, então é uma baita resiliência. Você hoje é referência da neurologia, tem uma autoridade no digital, um cara que sabe muito. Conta um pouquinho pra gente como que a neurologia entrou na sua vida, por que você se apaixonou por essa especialidade. Eu já sei, mas é uma história legal também, quero que o pessoal saiba aqui. Boa. Eu me formei em 2014, né? E quando eu me formei, tudo que eu tinha feito na minha graduação, tudo, 100%, era para cardiologia. Eu queria muito ser cardiologista. Os principais professores que eu gostava ali de estar junto eram cardiologistas, né? Eu falei, poxa, eu quero ser cardiologista, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. E aí eu formei em 2014, no meio de 2014, né? Prestei prova de residência no final do ano. Aí em 2015 entrei na clínica médica. E aí na clínica médica, fazendo tudo para cardio, eu virei instrutor do SLS no meu R1, no final do R1 de clínica médica. Viajei o Brasil fazendo SLS, gostava muito de cardiologia. Aí no R2, em agosto do R2, eu passei a rodada de neuro no IANSP. Foram 30 dias que eu passei lá no IANSP, na rodada de neurologia. E aquilo foi uma coisa muito forte, assim. Hoje, olhando para trás, né, o retrospectivo sempre é mais fácil. Eu falei, gente, eu tô vendo uma neurologia que até então eu não sabia que ela existia. Eu não conhecia, eu não sabia que era isso aqui era impacto, que dava para fazer tudo isso por um paciente. E o primeiro insight para fazer a neuro foi, eu gostei da neurologia. Não foi, vou fazer neurologia porque isso aqui me dá mais dinheiro, vou fazer neurologia porque isso aqui não. Eu gostei daquilo. E hoje, olhando retrospectivamente também, eu acho que uma coisa que me tocou muito nisso é porque o meu avô teve um AVC e eu convivi com meu avô com AVC durante 14 anos. Quando meu avô teve AVC, Nossa, eu ainda estava na escola. E meu avô ficou plédico. Meu avô era aquele avô coronelista, sabe? Tomava conta de tudo, ia pra fazenda, chapéuzão, do dia para noite tradicional. mudou E do tudo. dia pra noite, assim, completa incapacidade, cadeira de rodas, sonda e todas aquelas coisas. E foram 14 anos assim. Então, isso eu carrego isso um pouco, sabe? Na época eu não conseguia enxergar isso. Hoje, olhando retrospectivamente, eu consigo ver que talvez isso me tocou mais para fazer Vem neurologia. carregada de um propósito, né? De repente, de Exato, evitar que pessoas passem o que seu avô passou e muda a estruturação da família inteira, né? Não é? completa. A gente pensa que é só o paciente, cara. A rede de Talvez o apoio, paciente sofre, assim, não dá pra gente saber, né? Mas sim, talvez não. a rede de Mas apoio é a família muda absolutamente tudo. impactada. E imagina a rede de apoio em uma casa onde o meu avô era o patriarca, era aquele avô tradicional que comandava e falava, e era ele. Então isso me impactou muito, sabe? E nisso eu falei, poxa, eu vou fazer neurologia. E aí mudei, transicionei tudo, né? Porque eu tava estudando para R3 de cardio, fazia 2 anos que eu não estava, porque neurologia é acesso direto, é prova de R1 de Sim. novo, né? Não é prova de R3. Já tinha 2 anos que eu não via nada de preventiva, cirurgia geral, pediatria. Falei, nossa, eu vou fazer isso. E ainda tem outro porém. O primeiro ano de neurologia é clínica médica. E eu já tinha Nossa, não feito dá nem pra 2, aproveitar, né? eu ia fazer outra clínica médica de novo. 3 anos de clínica médica, eu era R1 2 vezes. Eu falei, nossa, cara, eu vou fazer isso. E aí foi o segundo, como disse Flávio Augusto, ponto de Ponto de inflexão. inflexão. Exatamente. Falei, vou fazer neurologia. Aí eu terminei a clínica,
No final do ano eu prestei prova para residência de neuro e adivinha só? Não passei. E aí foi a grande, isso foi 2017, foi um grande momento da minha vida, porque a gente pensa, e eu falo isso porque eu acho que é um sentimento geral de todo mundo, né? Quando a gente termina clínica e vai para as outras especialidades, a gente pensa que a gente não é nada, assim, né? Ah, só fez clínica, ou só fez não sei o quê. Cara, você é médico. Você precisa exercer a medicina agora. E foi um momento de muito crescimento profissional e pessoal, amadurecimento, sabe? Não ter passado. As pessoas têm aquela dúvida, né? Ah, eu faço uma especialidade direto, eu salto, disparo um ano, não paro, trabalho. Sabe aquela coisa que todo mundo tem aquela dúvida? Sim, todo mundo passa por isso. Todo mundo. E ter ficado parado não foi ter ficado parado. Foi um crescimento pessoal e profissional gigantesco. Foi o melhor ano da minha vida. Imagino que trouxe mais clareza que realmente era o Muito, muito caminho que você queria, né? demais. Foi muito forte isso para mim. Então, trabalhei muito em 2017 e prestei prova no final do ano para neurologia e adivinha só? Não passei de novo. Foram 2 anos em que eu não passei na prova de neurologia. Só que aí a questão, né? Você abraça um propósito. Hoje a gente vê o Nauser aqui 5 anos depois, Instagram, né. Mas, cara, Parece maravilhoso, né? parece Mundo- maravilhoso. Mas imagina, eu terminei clínica, foram 2 anos sem passar na prova de neuro. Aí no terceiro ano eu passei. Aí, de fato, eu parei de trabalhar do tanto que eu trabalhava e foquei absolutamente nos estudos. E aí passei para neuro nesse contexto. E mergulhei na neurologia. Fiz o primeiro ano de clínica média de novo, mas eu já estava com outra mentalidade. Os meus R iguais ali, todo mundo quebrando a cabeça, R1, morrendo e aquela coisa, né? Ai, meu Deus, a residência vai me sugar, vou morrer, não vou Cara, sobreviver. a bagagem que você tinha, cara. Cara, calma, gente, respira, a gente vai chegar, todo mundo vai formar aqui, ninguém vai morrer, vai dar tudo certo. E aí terminei a E, neurologia. No meio da residência de neuro foi que eu comecei a produzir conteúdo. era a pergunta que eu ia te fazer agora. Isso era em qual ano a gente está falando aí? A gente tá falando, eu entrei em 2019 na neuro. Porque em Então, você saiu em 2019, 2021. 2020 você começou, é isso? 2020 você começou no digital. 2020 eu comecei no digital, exatamente. Tá, então tô com o Instagram do Naucer aberto aqui. Hoje ele tá com quase 93 mil seguidores. Já fez quase 1.300 publicações. Então a gente vê que é um trabalho realmente de longo prazo. Não é do dia para a noite que se constrói uma autoridade, um público, que você cativa as pessoas para estar te seguindo. Mas eu quero. Vamos voltar lá no comecinho. Por que você decidiu colocar a cara a tapa e entrar no digital? Que eu acho que é outro ponto de inflexão de muito médico que tem medo de falar, medo de hater, enfim. Por que você decidiu ir para esse mundo digital? Essa pergunta é muito importante e ela vem muito da vivência que eu tive na prática. Quando eu terminei clínica médica, já na verdade no primeiro ano de clínica médica, eu fui absorvido pelo serviço que eu fazia clínica lá em São Paulo e eu trabalhei na sala de emergência. E eu, plantão na sala de emergência daquele jeito, assim, sala de emergência que era para 30 pessoas, tinha 50, e aqueles pacientes, assim, muito graves, todo mundo muito ruim. E eu era aquele tipo de médico, Marcelo, que eu, assim, ficava 60 horas no hospital, 36, 48, eu virava, entrava sábado de manhã, saía de segunda-feira cedo e ia pra residência, sabe, aquela plantão Eu corrido. acho que não é nem aquele tipo de médico. Eu acho que, cara, todo mundo acaba fazendo isso, né? E depois que vê, nossa, como é que eu aguentei aquilo? Como eu Exato, como que eu não suportei, morri né? fazendo isso aqui, entendeu? Eu era esse tipo de pessoa. E eu sempre gostei muito de emergência, muito, muito apaixonado por emergência, mas eu trabalhava muito também. E quando eu me dei conta, dentro da neurologia, eu falei, gente, aí na neurologia, nesse momento aí eu já estava com 6 anos de emergência, quase 7 anos de emergência, dando plantão. Falei, quando eu terminar a residência, beleza, eu vou começar um consultório. O que vai mudar na minha vida? Eu vou fazer plantão mais de neuro, talvez. Vou abrir um consultório. Mas quanto tempo eu vou demorar para fazer isso aqui acontecer? Foi a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu não quero viver de plantão pro resto da vida. E nesse momento da minha vida, eu já queria casar com a minha esposa, né? Eu tava noivo dela, a gente ia casar no ano seguinte. Aí eu falei assim, eu não posso casar com a minha esposa e ficar 60 horas fora de casa. E quando meus filhos nascerem, eu vou ficar quanto tempo fora de casa aqui esperando? E se eu não começar a fazer algo diferente agora, porque a gente sabe que isso é longo prazo, né? Consultório é longo prazo. Ah, é 1 ano, 2 anos. Todo mundo fala, é 1 ano, é aquela coisa. Preciso fazer alguma coisa diferente. E o insight foi, preciso ensinar na internet. O que eu sei fazer, o que eu gosto? Eu gosto de neurologia e eu gosto de emergência. Portanto, eu vou falar de emergências neurológicas.
E aí no começo eu falava um pouco de neuro geral, mas sempre voltado para médicos. O meu público nunca foi um público leigo, né? Era um público médico mesmo, que eu queria ensinar médicos. E aí entrei nas emergências neurológicas. Depois eu fiz na neurologia, eu fiz uma subespecialidade em neurologia vascular e Doppler, que basicamente trata as emergências neurológicas também. Então, foi daí que eu quis. Foi pensando no meu futuro de longo prazo, para não ficar vivendo de plantão, ter um consultório que pudesse ter um retorno mais rápido, para que eu pudesse entregar, por exemplo, produtos digitais, que é uma renda extra fora da minha vida real, né? A vida de plantão que eu vivia, porque era muito cansativo. Eu já te conheço nesses meses. Você acha que você está com 8, 9 meses aqui de Madmaker? Já vi algumas coisas de transição que você mudou. Pô, você estava numa capital, foi para uma cidade interior, o digital permite isso, né? Dá uma qualidade melhor para os filhos. Fala um pouquinho de como é que estão teus produtos hoje, e como é que era antes do Madmakers também, o que você acha que foi bacana. Fala um pouco dos teus produtos e serviços hoje no digital. Como é que isso tá configurado hoje? Hoje, o que eu faço, eu ensino médicos, todo mundo que faz plantão, recém-formado, generalista, especialistas, todo mundo que faz plantão em algum ponto, seja pronto-socorro, emergência ou UTI, eu ensino eles a lidarem com emergências neurológicas. Então, AVC isquêmico, AVC hemorrágico, vertigem, tudo que é emergência neurológica. Eu fui criado dentro de um modelo digital em que o lançamento sempre foi a prioridade, né? Então, eu fiz muitos lançamentos de 2020 até 2024. E Muitos. durante uma época foi muito bom. Foi muito bom, tive bom retorno, né? Funcionava e tudo. Só que o lançamento foi ficando mais difícil para que ele desse certo, do tanto que ele dava no começo. E os meus produtos hoje estão estruturados. Antes de entrar no Mad Makers, né? Eu tinha os produtos de baixo ticket, que são os tickets de entrada ali para a pessoa te conhecer. Produtinhos baratinhos de R$ 47, R$ 197, coisas mais baratas. Um livro, são aulas, masterclass, essas coisas. Aí tem uns produtos com um ticket um pouco mais alto, que é um produto de 597, de produtos de R$ 997, R$ 1.497. Tem um produto no meio do caminho ali de valores. E era isso que eu tinha. Era isso que eu fazia. Sempre voltado mais para desse baixo ticket para o ticket médio. Quando o lançamento começou a ficar mais difícil, aí eu comecei a entrar no perpétuo, no modelo do perpétuo, que é venda todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Tem um porém, as pessoas acham que só entra dinheiro, né? Tá vendendo, tá entrando. Mas você gasta para fazer isso acontecer. Você tem que investir em anúncios, você tem que fazer o negócio girar na internet. Então, o retorno que você tem sobre o investimento, você tem que calcular bem, fazer tudo direitinho, porque senão fica no 0 a 0. Por isso que hoje eu já não acredito em um monte de guru do marketing digital, porque fala, pô, o faturamento fez 8 dígitos em 7 dias. O cara Quanto ganhou você 10 gastou? milhões e gastou 9 milhões e meio. Não adiantou nada, meu Não amigo. adiantou nada. Então, a Exatamente. gente tem que sempre levar em consideração o custo de aquisição do cliente. Isso é uma grande fantasia que as pessoas vendem. Muito forte isso. Porque as pessoas falam assim, eu faturei... Isso é que você falou, né? Eu faturo no perpétuo 2 milhões por mês. Tudo bem, quanto você gasta de tráfego para fazer isso acontecer? Porque as pessoas acham que eu vou colocar para vender e alguém vai lá, achei aqui, vou comprar. Não é assim, amigo. Equipe, imposto, plataforma. Tudo. A margem, se não souber trabalhar direito, a margem fica baixa. Então, isso te dá fica negativa às vezes. Se você não souber trabalhar direito, você não consegue sobreviver disso, né? O digital, nesse momento em que eu fazia perpétuos, lançamentos, etc., começou a me dar um retorno, e aí foi o grande ponto que eu comecei a parar de fazer plantão. Porque o digital começou a me dar retorno. E aí eu comecei a ter mais tempo para dedicar a algumas coisas. E uma dessas coisas que eu comecei a me dedicar mais tempo foi a criar um produto de um ticket mais alto, que de fato era uma mentoria. Eu tinha o script disso pronto, eu sabia o que eu queria fazer, eu sabia tudo que eu precisava fazer, mas o que eu não sabia? Eu não sabia precificar e eu não sabia o principal, vender. A venda de um produto de ticket alto, de conversação, né, de marcar uma reunião e tudo, ela é absolutamente diferente de algo que seja vendido no perpétuo, de algo que seja feito por lançamento. São estratégias completamente diferentes. E isso eu não sabia fazer. E foi nesse momento que eu conheci o Mad Makers.
Muito legal, muito legal. E o Naucer, olha que bacana, o Naucer foi indicado por outra colega também, que vou chamar para participar também, que tá bombando. Uhum. E o que o Naucer falou é que existem tipos de vendas diferentes, né? Tem aquela venda ali transacional, você compra um produto baratinho, mas se tudo der errado, você perdeu ali R$ 197. Mas quando você está vendendo um produto com ticket maior, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 mil reais, já é um processo que é relacional, né? Você tem que, primeiro, vender para a pessoa certa. A pior coisa que você pode fazer é empurrar um produto qualquer para a pessoa errada. Então, é outro tipo de venda. E é um pouco contraintuitivo que o seu único produto pode ser um produto de alto valor. Não é nem alto valor, é de alto ROI, né? Porque o barato e caro não é pelo preço, é se dá retorno ou não dá retorno. O Flávio fala muito isso, não existe um produto barato ou caro. Hoje o Flávio tem a mentoria de 3 milhões, é barato ou é caro? Cara, se tiver um ROI de 6, tá de graça, ele pode aumentar, né? Então, isso é muito interessante. Então, hoje o nosso tem produtos de maior valor, só que também muda muito a tua entrega, muda o quanto a pessoa que está do outro lado tem de retorno. Então, isso é interessante. A gente sabe que em métrica de curso, cara, 20 a 30% das pessoas chegam no final de um curso. E você ainda corre o risco de falar assim, o curso é uma merda. Porque o cara nem viu. Sim. Quando você está acompanhando a pessoa, né? É o papel do mentor, de seu guia, de dar aquela visão, pô, o retorno do teu aluno é infinitamente maior. Eu sei que você é um cara muito prático, não, você não liga muito para hater, mas você tem muito hater? Tem gente que tem medo de entrar no digital porque tem hater. Eu acho maravilhoso que eu sempre faço uma propaganda boa para mim quando aparece algum hater. Como é que você age quando aparece um gafanhoto aí na sua vida? Cara, o hater sempre vai ter, né? A gente tá na internet, não é pra agradar todo mundo. Isso é um ponto importante. A gente entra querendo, precisa agradar a todos. Não precisa, não. Você precisa agradar as pessoas que gostam de você e ponto final. Quem não gosta de você, um grande abraço. Eu tenho a minha consciência muito tranquila sobre o meu tipo de produção de conteúdo, porque ele é sempre embasado em evidência. Então, quem chega lá falando qualquer coisa, eu modulo muito as palavras que eu falo, para não ser. Eu não sou o cara que é sensacionalista, que fica. Né? Tem gente que faz aquela coisa, aquela cena na desgraça dos outros. Eu não faço esse tipo de coisa. E eu tenho minha consciência muito tranquila. Então, esses dias eu tive um hater que ela falou assim para mim: não sei para que fazer uma aula, é só pesquisar no Google e pronto. Aí eu falei, agora qual é essa aqui que eu vou pegar agora? Pesquisar no Google, cara. Se você é médico, você vai pesquisar uma conduta de um paciente numa sala de emergência neurológica pesquisando no Google. Meu Deus, é um absurdo completo. Aí eu peguei aquele comentário e construí a narrativa em cima dele. Mas eu não tenho problema nenhum com o hater hoje. Não me afeta mais. Tem gente que tá lá pra te falar mal mesmo e tudo. Às vezes você tem que entender o outro lado da pessoa, porque ela falou aquilo. O hater, aquele tipo de comentário, fala muito mais sobre a pessoa em si do que sobre Isso. você mesmo. É um problema da pessoa, não É seu. daquela, você não tem nada a ver com aquilo, entende? Então você não pode se afetar com aquilo. Hoje o Nauser enxerga que algum médico pode estar fora da rede social de alguma maneira? Ou você acha que é obrigatório, independente da especialidade, independente do nicho de atuação, se o cara quer consultório, quer produto digital, você consegue enxergar um médico que não esteja aqui no Instagram, por exemplo, que é a maior rede social que a gente tem hoje? E eu acho que depende muito do objetivo de vida de cada pessoa. Então, assim, precisa estar no digital? Depende. Depende de quê? Do que você quer da sua vida. Então, se a Boa. pessoa quer um consultório, ela quer crescer, né, naquele modelo que a gente conhece tradicional, de começar um consultório, angariar pacientes e tudo, está na internet. Precisa estar na internet? Não, mas você vai demorar muito mais tempo para ter resultado que se você tivesse. Se você estiver aqui dentro, você vai estar exposto a muito mais pessoas. Você vai poder impactar muito mais vidas. E as pessoas pensam, Marcelo, que o negócio de estar na internet é só sobre vou ganhar mais dinheiro e eu vou trazer mais pacientes. E, cara, a quantidade de gente que você ajuda indiretamente, você está longe de imaginar. Está longe de imaginar. A gente assiste aquela palestra do Joel, daquele rapaz falando, o Joel impactou a vida daquele homem, Sim. que estava no momento de uma neoplasia, de um caso gravíssimo. Às vezes, uma pessoa assiste o que você fala e você impactou a vida daquela pessoa. Então, eu acho que nós, como profissionais da saúde, como objetivo de promoção de saúde, cara, estar na internet, você vai ajudar muita gente. Não é só sobre E, ganhar dinheiro, né? e eu lembro uma pergunta, isso aconteceu
na imersão Mad Makers que aconteceu em junho, que você perguntou para o Joel também sobre as crenças. Ele falou da primeira crença do blogueirinho, né? Foi, a primeira Que coisa. quando você começa, as pessoas falam, pô, virou blogueiro. E você tem Sim. que responder assim, pô, virei. Acabou o Bom, assunto. Pronto, acabou, ninguém irmão. mais vai falar nada. Pra tu tem alguma É, coisa com isso? Algum problema com isso? Não, não tem. Então, eu vou concordar discordando um pouco só do. Eu acho que todo médico tem que estar aqui. Por quê? Vou pegar carona no Estabilidade Não Existe do Flávio. Às vezes você está trabalhando numa clínica, numa rede de convênio, no hospital, só que naquele momento você é uma pecinha do tabuleiro de outra pessoa. A equipe pode mudar, o hospital pode ser vendido, você pode ser descredenciado do convênio. Então aquela fonte de renda sua pode acabar de uma hora para outra. Então eu acredito que todo médico ele tem que ter um protagonismo, ele tem que botar a cara a tapa. E quando você ajuda as pessoas, você vai sendo ajudado. Não tem como. Mais a gente se ajuda, mais você é ajudado. Dá para ter um consultório sem estar na rede social? Puta, é muito mais difícil. muito. Muito mais difícil. Hoje em dia, você quer tomar um café na manhã em algum lugar, você vai olhar no Instagram da padaria para ver se o pão na chapa é bonito ou não é. Exatamente. Imagina o cara que Olha, quer nem todo tratar mundo uma doença. quer foto, né? Você vai passando as fotos. Eu quero esse aqui da foto que tá aqui, ó. Então, no mínimo, a rede social tem que ser uma vitrine daquilo que você é, da tua verdade, o que você quer mostrar. Você vai se conectar com muita gente não vai gostar de você e vai para outro. Paciência, acontece. Então, eu acho que é obrigatório porque as coisas ficam mais na sua mão, né? Você tem um protagonismo maior. Você, eu acho que já fez algumas mentorias, você é mentor de várias pessoas também. Como é que você enxerga o papel de um mentor? E eu vou falar isso porque a gente sabe que tem muita mentoria hoje em dia de tudo. Sim. Igual tem alguns anos o coach, né? O coach ficou famoso, tudo era coach disso, coach daquilo, enfim. Mas como é que você enxerga o papel de um mentor de verdade? Como é que você. Por que você gosta de estar nesses ambientes? O ambiente realmente é capaz de mudar o jeito que você pensa, o jeito que você age, mudar até os resultados? Você compactua dessa ideia? Compactuo 200%, com absoluta certeza, sim. Aquela história de, né, você não pode ser a pessoa mais inteligente da mesa que você está sentando. Isso é uma grande verdade. Porque você precisa sempre ter estímulos diferentes, com pensamentos diferentes, preferencialmente pessoas que estão acima de você, daquilo que você deseja alcançar, né? Se você estiver ali no meio de pessoas que só pensam de um modo mais negativo, que não tem uma visão de querer crescer de alguma maneira, aquele modelo mais tradicional ali, é aquilo ali que você vai viver. Se você é amigo ali, você é plantonista e fica no meio de mais 4 plantonistas e todo mundo quer ser plantonista pro resto da vida. Irmão, vocês vão ter 60 anos e os 5 vão ser plantonistas pro resto da vida. Agora, se alguém começa a plantar uma ideia diferente, né? Alguém que já atingiu algum resultado dentro daquilo, e esse é o grande papel do mentor, né? Uma pessoa que já chegou aonde você quer chegar, eu acho que isso é um grande ponto. Estar no meio de pessoas que pensam dessa maneira, isso contagia muito, contagia demais, assim. É o que te dá gás para todo dia buscar o que você quer. Porque tem dia que você Sabe oscila, né? aquela galera do cafezinho? Aquela galera do cafezinho que só faz fofoca? Sim, Eu chamo esse povo são os Zeca Urubu, né? tem Então, um famoso. eu lembro uma época que às vezes eu comentava com alguns amigos o que eu queria fazer e, pô, eles só falavam assim, cara, vai dar errado, cara. Lógico que vai dar errado. Então, nesse momento, você tem que se cercar de pessoas que pô, já fizeram realmente o que você fez e aí você vai ter uma visão muito mais clara, né? Eu detesto a palavra atalho, porque não tem atalho. Não tem. Mas você sabe que você vai ter um caminho com uma clareza maior. Então você vai demorar menos tempo, mas não é um atalho. Sim. Então tem muita gente que promete muito milagre, né? Estratégias milagrosas, e não existe isso. Só existe um jeito que dá mais certo, então a probabilidade de você dar certo é grande. Então acho que eu também adoro estar nesse ambiente, eu acho que faz bem pra gente ter novas referências, é muito bom. É bacana. Pô, você tá com as plaquinhas ali de 500, mas eu acho que daqui a pouco já posso te mandar outra, né? Por Vou favor, vou mandar. estar aguardando. Vou Pronto. estar aqui do ladinho. Show de bola. Hoje você ainda atua como um neurologista de consultório? Como é que está a tua rotina hoje, Naucia? Eu me mudei de São Paulo há 5 meses, né? Eu fiquei lá durante 10 anos e lá em São Paulo eu ia para o hospital 3 vezes por semana, já depois que o digital dava certo, né? Eu ia para o hospital 3 vezes por semana, meio período. Eu era assistente da unidade AVC, ficava na preceptoria dos residentes. Ali eu gerava um pouco de conteúdo, tinha tomografias, pacientes graves, etc. E depois que eu me mudei para onde eu estou hoje, que é Minas Gerais, eu não faço mais nada assistencial.
Então, eu não vou mais para o hospital, não faço plantão, não tenho consultório, eu não atendo os pacientes, eu não tenho mais nada no meu mundo físico. Tudo hoje é dedicação exclusiva e 100% do digital. Hoje eu Legal. falo assim, aquele sonho, né? Será que dá para viver do digital? Dá para viver do digital. Hoje eu consigo dizer que dá para viver do digital. Mas é natural que algumas pessoas não queiram viver só do digital, e eu acho que o digital pode ser uma fatia muito grande da renda. Sim, com Eu não certeza. gosto da palavra renda extra, eu acho que fica meio pejorativo, né? Renda extra, fazer um Parece que é um troquinho, bico, né? Tá fazendo um bico ali. Não é bico, é o trabalho principal. mas o que acontece com muitas pessoas é que o digital vai ganhando cada vez mais tração, né? O faturamento vai aumentando e você tem que optar por desistir. E a maioria das pessoas, pela margem que a gente tem, né? Pelo faturamento que a gente consegue ter aqui, acabam desistindo. Desistindo não, largando alguns períodos. No seu caso, você pivotou totalmente para o digital, que eu acho muito legal. Eu acho muito legal. É o que eu fiz também. Nalcer, vamos lá, cara. Muito, muito boa a nossa conversa aqui. Agora vamos imaginar que tem um bocado de médico recém-formado, gente que está num degrau mais abaixo, está precisando ouvir uma mensagem. Eu queria que você falasse, primeiro fala todas as tuas redes sociais, como é que as pessoas podem te encontrar, e que você passe uma mensagem para essas pessoas, para esses médicos que estão passando às vezes por momentos mais difíceis. Você já passou por esses momentos algumas vezes, você falou aí. Fala com essa galera aí, cara. Abre seu coração. Boa. Bom, meu Instagram é @Dr. Nalcer Canedo. Lá eu ensino sobre emergências neurológicas, né? Para quem vai trabalhar no plantão ali, naquela dificuldade da rotina. Eu fiz plantão durante muitos anos, então sei essas dores pontuais que a gente passa, como não especialista e como especialista. Então todo dia eu posto uma dica lá. E para o pessoal que está passando nessas dificuldades iniciais, e a gente falou muito sobre resiliência, né? Eu acho que resiliência é uma palavra clichê, mas ela é muito forte, ela é muito impactante. E num mundo onde a gente quer tudo de forma muito imediata, ter resiliência uma qualidade, né? Uma virtude, a gente pode falar, porque as pessoas se frustram, se decepcionam e desistem completamente de tudo que elas gostariam. Ou elas olham muito para o sofrimento no curto prazo. Poxa, eu estou aqui na residência, está muito difícil, não vou ter futuro, meu chefe é muito difícil, meus colegas são difíceis, e a minha vida eu faço plantão. Meu amigo, é difícil para todo mundo, tá? É difícil para você, é difícil para o seu vizinho, é difícil, todo mundo tem a sua dificuldade. Não olhe para o curto prazo, olhe para o longo prazo. Eu falo para o pessoal, falo assim, olha para o horizonte, olha para onde você quer chegar. Se você olhar para agora aqui, para o seu pé, pisando na pedra ali, tá doendo, vai doer mesmo, cara, faz parte, isso é crescimento. Seja resiliente, aprenda o que foi de bom daquela dificuldade que você passou e molde o seu caráter, você como pessoa, como profissional, como médico, para que no futuro aquilo te aprimore, né? Te melhore como pessoa. E acho que resiliência é uma coisa muito forte na medicina. Show. Quem tem, vai longe. Pô, fantástico. Ontem a gente, na reunião da mentoria, eu coloquei um gráfico de uma bolsa de valores em ascensão, né? E Foi. o gráfico, cara, Tá. ele nunca vai ser assim, né? Ele vai ter queda, baixa, e às vezes você tá num momento de queda que você fala assim, cara, tudo vai dar errado. Minha Acabou. vida não presta, acabou. Não vai. Esse momento vai passar, né? Mira, tenta começar a subir essa montanha de novo, que você vai para cima. E é assim que funciona. Pô, Exatamente. Nalcer, acho que foi muito bom o nosso papo aqui. Eu quero que todo mundo encaminhe esse podcast para adquirir todo esse conhecimento que o Nalcer passou aqui, essa história de vida, de resiliência mesmo, de batalha. Não é fácil. O Nalcer já está há 5 anos no digital, então tem muita gente que olha o Nalcer e fala que foi de um dia para a noite, assim, É, acha que foi fácil. Não é fácil, gente. É um trabalho de alta performance, né? O Joel J fala muito disso. Você sim. tem que estar todo dia ali, você tem que estar se doando, dando a tua melhor entrega. Parabéns pelos teus resultados, não. Se você é um cara que você sabe que você inspira muita gente aqui no grupo e pô, muita gente fora do grupo também. Você é um Madmaker muito querido e especial. Obrigado, e assim a gente vai encerrando o nosso segundo episódio do Desfode Medcast. E eu acho que hoje a gente desfudeu a vida de mais alguns médicos, viu? Tenho Muito bom. certeza disso. Obrigadão, Marcelo. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal, que esteve com a gente aqui. E contem comigo. Marcelo, muito obrigado por todo o aprendizado e construção dentro do Madmaker sobre vendas, sobre as mentorias, enfim. O ambiente é muito forte lá dentro. Acho que isso é um grande diferencial. Sou grato por estar lá dentro. Sou grato por ter conhecido você. E, enfim, espero que a nossa parceria dure alguns anos. Bora.
da frente. Valeu, vamos junto. Tamo Vamos. junto. Valeu, Beleza. galera. Um Valeu. abraço, até a próxima. Um abraço.